Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ver um dos métodos mais interessantes para se compor um texto. No caso da aula de hoje, vamos utilizar um poema, mas é um poema que ele flerta com a filosofia. Primeiramente, vamos definir o que é filosofia. A palavra filosofia, então, ela é uma palavra de origem grega. Como vocês devem desconfiar, os gregos são responsáveis por boa parte da nossa cultura ocidental, né? Muitos de nossos pensamentos hoje em dia se devem aos gregos antigos, ok? Então, a palavra filosofia, ela traz dois elementos gregos. O primeiro deles aqui, vou escrever em grego para vocês, aqui ó, filós. Filo mais a palavra grega sofia, que significa sabedoria. Então, o que é filosofia? Tudo que tem filo quer dizer o quê? Amor, amigo. E sofia é sabedoria. Então, a filosofia é o quê? O amor à sabedoria. E quando é que ela surgiu? Quando o primeiro homem, né, imbuído disso, ele sentou e se pôs a pensar sobre a origem das coisas, fora do reino mítico, ou seja, fora dos mitos, fora da religião. Portanto, a filosofia ela é uma tentativa de explicação fora do meio religioso. É quando o homem usa o seu cérebro para dar sentido ao mundo. E a filosofia ela é considerada a mãe de todas as ciências. Todas as ciências partiram a partir dos questionamentos dos filósofos, né? Hoje, quando tem química, física, gramática, tudo isso partiu daqui. Tudo isso partiu do pensamento, né, especulativo, né? A gente vai, então, introduzir uma outra palavra para vocês, que é a especulação. O pensamento especulativo, né, ele é o quê? É quando a gente cria algumas hipóteses para explicar alguma coisa no mundo. Então, a partir da especulação, surge algo que é a filosofia, que é a mãe de todas as ciências. Tranquilo? E, dentro disso aí, o tema da aula de hoje vai ser sobre algo chamado dialética. O que é dialética? A gente vai ver isso aqui. Dialética também é um termo grego. A maioria desses termos filosóficos eles têm raiz grega. Dialética é a arte do diálogo, ou seja, é a contraposição de pontos de vista que, com isso, com esse embate, faz com que surjam novos conceitos, ou um conceito síntese, né? Então, dialética tem vários elementos gregos. Tem dia, que em grego quer dizer troca. Tem mais a parte do logos, que em grego significa razão, inteligência, e a parte que em grego se chama tiké, que é técnica, arte. Então, a dialética é a arte da troca de razão, ou seja, da troca de conhecimento. Isso aí se faz como? A partir do diálogo. Tranquilo? Então, a dialética, ela tem vários pontos de vista, porque com a emergência de outros pensamentos filosóficos, surgem novas visões da dialética. Para Platão, que é considerado um dos maiores filósofos de todos os tempos, a própria filosofia ela é uma dialética, ela é uma troca de opiniões, ou troca de conceitos, ou troca de experiências. Já para outros filósofos, isso aí muda um pouquinho, mas
mantém aquela base de troca de informação, de troca de conceito, que quando eles se chocam, quando eles brigam entre si, eles criam o quê? Uma síntese, ou seja, um resumo de outras coisas pregressas, né? De outras coisas mais antigas. Tranquilo? Então nós vamos ler um poema que ele mexe com a arte da dialética, ou seja, com o embate de ideias. E quem é o pai da dialética? Também rola muito questionamento sobre isso, né? Alguns acham que é Sócrates, outros acham que é Platão, mas eu parto do ponto de vista que a dialética veio a partir de um nome também de um filósofo grego chamado Heráclito. Heráclito, ele foi um filósofo grego que ele viveu mais ou menos no século V e ele nasceu em Éfeso, que foi uma colônia grega lá do mar Egeu. E o Heráclito, ele tem um pensamento que pode ser resumido em uma máxima, que a única coisa constante do mundo é a mudança. Vocês estão vendo aí que há um pensamento dialético, ou seja, há um pensamento em que há uma contraposição de ideias, né? Então, o que Heráclito faz? A constante do mundo, leiam aqui comigo, a constante do mundo é a mudança. Nessa máxima, a máxima ela é o quê? Ela é uma frase curta que sintetiza algum pensamento. Nessa máxima aqui nós temos o quê? Nós temos a contraposição de dois pensamentos, que o mundo é algo constante, como dizem certos filósofos gregos, um pouquinho antes de Heráclito. Só que o Heráclito diz que a única coisa que permanece no mundo é a mudança. Nossa, isso é uma coisa que traz um outro termo também grego. O Heráclito trabalha então com o paradoxo. Paradoxo. O que é o paradoxo? São duas ideias que aparentemente são inconciliáveis, ou seja, elas são impossíveis de estarem juntas, mas que são postas a fim de provocar a dialética, ou seja, o choque de ideias. O paradoxo é aquilo que te põe a pensar, né, a fim de dar uma solução para um impasse, para um dilema. Olha outra palavra grega também, gente. Dilema. Vamos colocar aqui. O paradoxo força, então, a emergência do dilema. Deixa eu baixar um pouco a câmera. Aqui. O paradoxo, então, forma a palavra dilema. Di, em grego, quer dizer dois. E lema, em grego, quer dizer o quê? Proposição, dito. Então, o dilema é o quê? É quando tu tem que escolher duas proposições, dois pensamentos. Dilema é como se tu estivesse em uma via de mão dupla, assim, aberta. E aí tu tem que escolher uma delas. Então, o paradoxo, que também é a palavra grega, para, em grego, quer dizer ao lado de. E doxo vem também do grego doxa, que é o quê? Opinião. Então, o paradoxo é opinião ao lado, ou seja, coisas que se contrapõem, coisas que estão uma do lado da outra, sendo que muitas vezes isso não pode convergir, ou seja, não pode ter um fim entre essas duas. Portanto, elas vivem o quê? Se chocando. Isso que é o paradoxo. Nós vamos ver isso neste poema que nós vamos ler. Então, assim, ó, Heráclito fala que a única constância do mundo é a mudança. Como assim? Ser muda não é constante. Mas ele fala isso com esse sentido de quê? De dar uma origem para o mundo de constante transformação.
né? Ele também diz uma outra frase: alguém não se banha 2 vezes no rio. Por que ele diz isso? Essa pessoa, quando entra no rio uma vez, aí ela vai entrar de novo, 2 coisas já se transformaram, 2 coisas já mudaram. Ela mesma e o próprio rio. Por quê? Porque o rio, ele é uma constante mudança. E nós também. Nós somos em uma constante mudança. Isso para Heráclito. Então, ele fala o quê? Que as coisas não possuem uma essência pura e imutável. Isso é um pensamento de uma outra escola filosófica, que eu posso, numa outra aula, né, trazer algum texto que pregue isso. Mas o texto da aula de hoje flerta com o pensamento do Heráclito, que é a da constância da mudança, ou seja, também com o paradoxo e com o dilema, que é quando a gente tem que tomar uma posição dentre 2 coisas disponíveis, tranquilo? Então, para o Heráclito também falou uma frase em grego que pode ser lida assim: Pantarei. Vou colocar um pouquinho mais distante. Pantarei. Pantarei quer dizer tudo flui, tudo se transforma. Se escreve assim em grego. Está ali escrito em grego. Pantarei. Tranquilo? Então vamos ao nosso poema ali. O nosso prato do dia. Vamos lá então. Deixa eu só diminuir a minha cara para vocês verem o poema. Diminuindo a tela e poema na veia. Vamos lá, gente. O poema então se chama Dilema. Eu já expliquei qual é o sentido da palavra dilema. Escolha entre 2 opções. Nós vamos ver quais são essas opções. Dilema. O que muito me confunde é que no fundo de mim estou eu, e no fundo de mim estou eu. No fundo, sei que não sou sem fim, e sou feito de um mundo imenso, imerso num universo que não é feito de mim. Mas mesmo isso é controverso, se nos versos de um poema perverso sai o reverso. Disperso num tal dilema, o certo é reconhecer: no fundo de mim sou sem fundo. Olha que coisa complexa, por quê? Porque esse poema flerta com o paradoxo de eu ter um fundo, ou seja, de eu ter uma base, de eu ter uma essência e de não ter essa essência. Então, ele flerta com essa ideia do Heráclito, de que tudo flui, de que tudo é uma constante transformação. No fundo de mim estou eu. Será que estou eu? Aí eu sei que não sou sem fim. Ou seja, eu posso ter um fundo que nunca possa ser alcançado. Porque quando tu alcança o fundo, tu chegas ao fim. Mas aqui ele diz que ele sabe que ele não tem fim. E ele é feito de um mundo imenso, né? Esse mundo é grande, mas ele está dentro de outra coisa maior ainda, imerso num universo que não é feito de mim. Ou seja, ele é uma mera partícula. Né? Por quê? Porque a primazia, ou seja, a importância maior está no todo, não numa parte qualquer. Mas mesmo isso é controverso, se nos versos de um poema perverso sai o reverso. O que é um poema perverso? Aquele poema que pode trazer um tema desagradável, só que sai o reverso. Qual é o reverso, ou seja, o contrário de algo desagradável? Algo bom. Então, é isso que é o tal dilema. Tem coisas perversas que podem serem, né, traduzidas como algo bom em um certo momento,
E aí, outro dilema. No fundo de mim, sou sem fundo. Ou seja, eu sou sem fim. Eu não tenho uma base, não tenho uma única essência. De quem é esse poema? É de um compositor brasileiro chamado Antônio Cícero, que hoje ele tem 76 anos e ele tem curso também de filosofia. Por causa disso que esse poema dele, ele que nos faz muitos questionamentos. Tranquilo? E ali fala de tudo que eu expliquei ali no nosso material. Fala do verbo estar, ali ó, estou eu. Quando nós falamos neste verbo estar, nós sempre queremos dizer que é algo transitório. Porque eu estou doente. Isso é o quê? É transitório. Por causa da origem desse verbo. Estar vem do latim stare, que é permanecer de pé. Ou seja, que é uma condição que ela não vai se sustentar por muito tempo. Agora, o verbo ser, ele traz o quê? Uma outra ideia, que é o quê? Ideia da permanência. Quando tu fala, eu sou bom, tu queres dizer o quê? Que essa é a tua essência, essa coisa é algo que permanece. Por quê? O verbo ser também ele tem uma certa origem em um outro verbo latino, sedere, que é o quê? Estar sentado. Aí sim é algo que pode se estender por um longo tempo. Então, ser, estar são verbos que se contrapõem em termos semânticos, ou seja, em termos de sentido, por causa da sua origem latina. Tranquilo? Então, ali as questões. Ó. A palavra fundo aparece várias vezes no texto. Ela conserva o mesmo sentido? Em tese, sim. Ó. Mas só que isso não é verdade. Ó. O que no fundo de mim estou eu? E no fundo de mim estou eu. No fundo, aqui fundo, mas quer dizer o quê? A parte mais íntima. E aqui no fundo sei que não sou sem fim. Aqui no fundo já não é a parte mais íntima. Quer dizer o quê? Realmente, certamente. E aqui também, ó, sou sem fundo, ou seja, eu sou infinito. Então, fundo ali tem o mesmo sentido aqui no segundo e no terceiro versos, depois no quarto verso é outro, e ali nos dois últimos versos também eles têm sentido diferente. Ó. No fundo de mim, quer dizer, no meu íntimo, sou sem fundo, ou seja, sou sem fim. Uma coisa paradoxal, ou seja, choque de ideias inconciliáveis. É complexo isso aí. Nos últimos dois versos há um paradoxo. Nas aulas passadas, nós já vimos isso lá no comecinho do ano, sobre as figuras de linguagem. Vimos que é um paradoxo. Duas ideias impossíveis de acordo estarem juntas. Use as suas palavras para explicá-lo. Ou seja, que na minha essência, né, no fundo de mim, lá na minha alma, eu não tenho fim. Isso que quer dizer isso aí. Pesquise quem foi Heráclito, acabei de falar, e escreva duas frases famosas dele. Eu já pus ali as duas. Tem uma que eu coloquei em grego, pantarei, que quer dizer tudo flui, e a outra, a constante do mundo é a mudança. Aí por que o poeta diz não estou eu? Aí vocês têm que ler também ali no texto, que é a explicação da etimologia do verbo estar, ou seja, da origem desse verbo. Você acha que o ser humano é finito ou infinito? Tente explicar a sua resposta. Isso aí é algo de foro íntimo de vocês. Pessoal, a palavra dilema também foi explicada ali no quadro. Aí um pequeno exercício de expansão de vocabulário para utilizar um sinônimo, ou seja, uma palavra de sentido parecido para as palavras sublinhadas. Reescreva as frases se houver necessidade de adaptação, ou seja, uso de alguma preposição ou coisas assim. Ó, a loja fica após a esquina. Qual é o sinônimo de após? Depois de. O grito foi ouvido muito longe. Grito a gente pode colocar o quê? Brado, berro. Foi ouvido muito longe, muito distante, muito além. A empresa continua demitindo funcionários. A empresa permanece, a empresa persiste.
né? Temos sinônimos para o verbo continuar. 15 pessoas morreram por causa da pandemia. Sinônimos de morreram. Padeceram, faleceram. O alarido da turba causou desconforto nos presentes. Alarido quer dizer o quê? Gritaria, vozearia, barulho de vozes, né, excessivo. Turba quer dizer o quê? Grupo, né, grande aglomeração de pessoas, né, pessoal. Tranquilo? Espero que tenham gostado da aula e um abração.